Senhor Deus, nós pedimos nesta manhã que o Senhor esteja continuamente falando conosco, Senhor. Nós precisamos de uma visão do Senhor, mas precisamos também de uma visão de nós mesmos, para que nós possamos ir além, Senhor, para que possamos conhecer não só o Senhor como perfeito, mas a Tua natureza em nós se revelando, Senhor. É para isso que nós estamos aqui, Senhor. Para abrir um espaço, para deixar o Senhor agir, para deixar o Senhor revelar aquilo que não te pertence. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, Senhor. Amém. Então, nossa incumbência agora é falar sobre essa natureza eros na igreja. Ontem eu não falei sobre a definição de eros, e todo mundo conhece a palavra eros com sua ligação com erótico, amor erótico, mas a origem da palavra eros, que aliás também é uma palavra que não é usada no grego, essa palavra não tem no Novo Testamento, nunca foi usada assim em nenhum texto, mas a origem dessa palavra não é no sentido que nós temos hoje. Assim, faz parte, o erotismo faz parte do eros, mas o eros é muito mais do que isso. O eros, eu coloquei aqui, o eros pode ser definido, a definição mais simples é eu agora. Por que agora? Porque o eros não espera, o eros quer para mim e quer já. Então, essa é a definição mais simples, é amor próprio, satisfação própria. E essas três palavras embaixo também resumem bem o sentido da palavra eros, que é obter, conquistar, possuir e controlar. Então, o eros, ele procura para si mesmo, e ele procura o objeto do eros, ele procura controlar, ele procura tirar alguma coisa. É outra coisa que não está aqui na lousa, mas você pode colocar como a comparação entre ágape e eros. Ágape é doação, doação. Eros é tomar, pegar. Então, são bem opostos. O eros procura o bem da pessoa amada. O eros procura o bem de si mesmo. Então, essas são as grandes diferenças, né? Há um contraste muito grande entre uma coisa e outra. Eu não vou falar muito sobre essa parte que está aqui no centro. Assim, achei um resumo bom para você pegar as ramificações, as manifestações, como que o eros se manifesta. E é o contrário do que quando aquele versículo fala assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua mente, toda a tua alma, toda a tua força. Então aqui é o eros fazendo tudo isso para si mesmo. Então eu não vou entrar nisso aqui. Esse aqui é um resumo, acho que bem útil para você entender o que é eros em todas essas áreas. Então no coração são sentimentos, né? Então autoestima, amor próprio, autoexaltação e satisfação própria. Coração. Da alma é vontade própria, autossuficiência, autoajuda e aperfeiçoamento próprio. Isso é da alma. Mente, autoconsciência. Quando o homem pecou no jardim do Éden, seus olhos foram abertos para quem? Eles comeram, né, o homem e a mulher, né, eles comeram e os olhos foram abertos para quem? Para eles mesmos. Eles perderam a consciência de Deus e
ganharam a consciência de si mesmo. Então, em português a gente não usa isso tanto, em inglês usa muito essa expressão, você é consciente de si mesmo, você tem tanta preocupação consigo mesmo, que você fica todo preocupado consigo e não consegue ver os outros, sentir pelos outros, amar os outros. Então, essa autoconsciência é uma preocupação contínua consigo mesmo. Foco em si mesmo, autoconhecimento, tentando se conhecer. Isso é uma descrição daquilo que nós, o conhecimento hoje na psicologia, em tantas áreas, você está tentando conhecer mais a si mesmo, descobrir como é que eu posso me realizar, como é que eu posso me conhecer melhor. Então, é tudo voltado para si mesmo. E a força, a autopreservação, que é uma coisa tremenda, é uma força tremenda na nossa vida, o tempo todo, tentando nos preservar. Autopromoção, justiça própria e autogratificação. Então, isso são coisas que ajudam a gente a entender melhor o que é, como que se manifesta o Eros. Tá? Nós vamos depois, assim, daqui a pouco, eu vou falar sobre esses 7 gigantes, mas antes eu vou falar um pouco sobre esses 2 caminhos aqui. C.S. Lewis disse que quando o pecado entrou no mundo, o universo ficou, aí tem uma palavra também que é meio difícil de traduzir, mas o universo inteiro ficou empenado, ficou encurvado, ficou fora dos eixos, perdeu o alinhamento, tudo ficou fora dos eixos, né? O universo inteiro, Romanos 8 fala que toda a criação está gemendo, foi sujeita à vaidade, não por vontade própria. Então, algo aconteceu, a gente foi cataclísmico, foi uma coisa tremenda. Quando o homem pecou, toda essa, o que a gente estava tentando mostrar ontem, que o ágape, que é a força que criou o universo, que mantém o universo junto, que segura, né? Ele sustenta o universo. Então, essa força que mantém os átomos, essa força que mantém a gravidade dos astros, tudo que mantém o universo é porque o centro é Deus, e Deus é um ser que não tem o centro em si mesmo, que tem um centro fora de si. Por isso que Deus não pode ser um só. Ele tem que estar sempre buscando se doar para outra pessoa. Então, todo esse princípio, que o universo inteiro foi fundado em cima disso, saiu dos eixos porque o centro passou de Deus para si mesmo. Quem conhece as 4 leis espirituais, aquela explicação assim, muito boa, assim, que o homem se senta no trono, ele tira Deus do centro e coloca a si mesmo. Então é isso, né? O Eros é o homem no trono, é o centro do universo passando a ser eu mesmo. Então isso tirou tudo do foco e trouxe toda essa consequência calamitosa que nós temos no universo hoje. Na conversão, então vamos falar um pouquinho sobre essa... Antes de falar sobre esse diagrama, eu queria ler assim, os dois versículos. Tem 2 versículos que contrastam o Eros com o ágape. Provérbios 18. Provérbios tem realmente sabedoria tremenda, tem versículos fantásticos em Provérbios que você encontra chaves. Às vezes você passa numa leitura assim meio por cima e não extrai realmente a profundidade que tem. Provérbios capítulo 18, versículo 1, a minha tradução, quem vive isolado, ou poderia ser separado, quem se separa, quem vive isolado, quem se separa, faz o quê?
busca seu próprio interesse. Isso é eros. Então, é isolamento, é aquela ideia assim, o eros não procura o outro, ele se isola. Apartamento. Gente, eu espero que vocês estejam dispostos mesmo a se enxergarem aqui, cada um se enxergar de uma forma nova. Eu sei que isso não é novo, no sentido assim, todo mundo sabe que a nossa natureza não presta, ai de mim, porque estou com esse velho homem. Mas tem algo que precisa acontecer na nossa vida. Essa frase assim é muito forte. Acho que duas frases que você poderia colocar aqui. Uma é que nós nos tornamos aquilo que amamos. Nós nos tornamos aquilo que amamos. E a segunda depois eu repito, mas a segunda nós não podemos ser libertos daquilo que nós amamos. Nós não podemos ser libertos daquilo que nós amamos. Então a primeira nós nos tornamos aquilo que nós amamos, nos tornamos semelhantes, nos tornamos parecidos com aquilo que nós amamos. E a segunda nós não podemos ser libertos daquilo que nós amamos. E a Bíblia fala em vários lugares que nós precisamos ter nojo de nós mesmos. Nós precisamos ter nojo da nossa iniquidade, da nossa natureza caída. E isso é um processo contínuo. Isso deveria acontecer de uma forma drástica, deveria acontecer de uma forma muito forte na conversão. Nem sempre acontece. Hoje tem muitas conversões que parece que não acontece nada disso. Parece que você vem para mais vantagens. Né? Minha vida poderia melhorar um pouquinho mais. Então, eu venho para pegar mais vantagens. Eu não venho para tirar aquilo que eu tenho. Não venho para me livrar daquilo que eu tenho. Mas, em alguns casos, tem algum elemento disso. Só que nunca é suficiente, nunca é uma obra final na conversão. Essa é uma obra que tem que continuar. Deus nos revela, até por misericórdia divina, Ele não nos mostra de uma vez quem nós somos, que a gente não ia suportar. Então, Ele vai nos mostrando aos poucos, porque Ele quer que a gente, assim, a santificação é um processo de Deus, não é a gente que faz, mas requer o nosso consentimento, requer a nossa permissão, e a gente precisa saber e precisa convidar Deus para fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então, essa visão de nós mesmos, do nosso amor próprio, precisa ser muito profundo e precisa ser contínuo. Não é uma coisa que acontece de uma vez. Mas quem vive em eros se separa, se isola e busca seus próprios interesses. E o contraponto está em 1 Coríntios 13, que depois nós vamos ler mais, mas agora eu só quero pegar um versículo, só para fazer o contraste. Vocês sabem que 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor, ágape. Vocês gostam desse capítulo? Vocês gostam de ler? Gostam, assim? Eu tenho um pouco de dificuldade com esse capítulo. É um pouco deprimente também, né? Porque é muito distante. É Sermão da Montanha, 1 Coríntios 13, Trindade, amor, assim, é muito distante. Então, você lê o capítulo 13, assim, tudo bem, isso é maravilhoso, mas é impraticável, ou não? Né? Mas a tendência nossa é pensar, isso aqui é muito utopia, é muito, assim, vou ler porque um dia, quando Jesus voltar, né, um dia, né, quem sabe, né, aí a gente vai viver isso aqui. Mas
Hoje, imagina isso aqui, versículo 4. Amor é paciente, amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses. Então, esse é o contraste. Provérbios 18:1, Eros busca seu próprio interesse. 1 Coríntios 13:5, o amor ágape não busca os próprios interesses. Então, esse é o contraste. Então, esse diagrama aqui é conversão. Na conversão, nós devemos ter uma visão da nossa natureza caída, nós devemos abandonar a nossa vida e aceitar a morte com Cristo, o batismo, que é a nossa imersão em Cristo, nossa identificação com Ele, e então nós temos um novo nascimento. Uma outra palavra assim que eu nunca tinha pensado nessa raiz é que no pecado o homem e toda a natureza ficaram degenerados. O que quer dizer degenerados? Qual que é a palavra que está no meio aí? Gene, genética, os genes. Tá? Então, na queda, nós perdemos a nossa programação, né? Quem entende aí de informática, né? Então, tem problemas, tem panes aí que perde toda a programação. Você perde tudo que foi programado ali. Nós perdemos a nossa programação genética. Tudo ficou empenado, tudo ficou fora dos eixos. Mas quando nós nascemos de novo, nós somos regenerados. Então nós recebemos uma nova genética, recebemos os genes originais são restaurados. Amém? Então essa é a nossa herança, é isso que nós recebemos quando nós nascemos de novo. Só que não é uma coisa automática, no sentido assim de que agora tudo ficou perfeito, fui reprogramado e agora vou manifestar sempre a natureza de Deus. Eu tenho a nova natureza, ela precisa crescer e ser desenvolvida, mas eu posso continuar alimentando a natureza velha. Eu posso continuar dando lugar, posso continuar promovendo a natureza antiga. E isso não é um mal do século XX ou XXI, ou que veio da Idade Média, porque daqui a pouco nós vamos ver que a igreja primitiva lutava com os meus problemas. Né? Graças a Deus que eles tinham os meus problemas, porque assim nós temos as exortações que nos ajudam nas nossas dificuldades. Então, as cartas, Efésios, Colossenses, etc., eles falam muito sobre a necessidade que nós temos de tirar o velho homem, de lançar fora, e ele fala até como se fosse uma coisa que a gente pudesse fazer, né? Despivos disso, assim, tira essa roupa velha, põe a nova. É tão simples assim, quer dizer que é só tirar, né, aquela que a gente usava e pôr uma nova, mas se nós nascemos de novo, é assim, tá? Mas então, na conversão, nós iniciamos uma caminhada. Na conversão, nós iniciamos uma caminhada. Sim, a regeneração tem um momento, né, do nascimento, mas o desenvolvimento é um processo contínuo.
Tá, eu acho que eu vou responder um pouco aqui, mas no fundo não tem diferença nenhuma, tá? Não tem diferença nenhuma. O eros está presente tanto naquele que, a pergunta, não sei se todos ouviram, mas a pergunta assim, qual a diferença entre aqueles que se converteram depois de uma vida mundana, uma vida longe de Deus, e aqueles que são criados dentro de uma família cristã, né? Assim, dentro de um princípio diferente. A pessoa que tem essa oportunidade de ser criado dentro de uma família cristã tem oportunidades tremendas para começar muito mais cedo, evidentemente, mas a luta que essa pessoa tem com a velha natureza é a mesma, tá? Só que tem duas manifestações. Então, só vamos ver aqui. Isso, a mesma, o que estou mostrando aqui sobre os dois desvios do caminho certo, isso vale para a situação antes da conversão também. Então, depois, assim, nesse caminho da conversão, que é o caminho para chegar sempre mais próximo de Deus, da vida em Deus, que é a ágape, nós temos dois desvios fundamentais. Dois desvios fundamentais, um para a direita e outro para a esquerda. São aparentemente opostos, mas o resultado é o mesmo. Então, é isso que a gente precisa entender. Esses dois caminhos são muito bem ilustrados pela parábola. Pedro Arruda diz que a parábola não devia ser chamada do filho pródigo, né? Como é que é o nome do pai? Do pai? Do pai amoroso. E realmente, assim, se você pensa na parábola, a gente sempre costuma, né, focar mais no filho pródigo, com uma certa frequência, tem se falado também no outro irmão, né, no outro filho, mas a parábola é para falar do pai, realmente. E é uma visão tremenda, né, do pai. Quais são as atitudes dele, quem é o pai. Mas os dois filhos representam essas duas situações, né? O filho pródigo, ele quis pegar tudo que era do direito dele. Como é que é Eros mesmo? Eu, agora. Eu quero minha herança para mim, agora. Não vou esperar o senhor morrer, não. Eu quero minha herança agora. Então, ele foi para o lado da licenciosidade. Aí você pode usar libertinagem, mundanismo, enfim, né? Tem várias palavras, mas é ausência de lei, sem restrições. Você faz o que você quer. Nós somos livres em Cristo. Isso leva a pessoa, se pode fugir do caminho de Deus, entrar no mundo, mas isso acontece dentro da igreja. Então, nós não estamos falando assim, muitos textos, alguns que talvez a gente consiga ler hoje, às vezes, pela descrição, assim, ele está falando de pessoas totalmente perdidas, que não tem nada a ver com Deus, ou nunca se converteram, ou já se afastaram totalmente de Deus. Não. Muitas passagens bíblicas estão falando sobre pessoas dentro da igreja, mesmo naquela época. Você pode notar, ele está escrevendo para a igreja em Corinto, está escrevendo para a igreja em Éfeso. Ele está falando, isso aqui acontece. Em Timóteo ele fala, nos últimos tempos, ele não está falando sobre o mundo, está falando sobre a igreja. Pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o poder. Quem são essas pessoas? São pessoas da igreja. Então, o que leva as pessoas da igreja a se afastarem do caminho ágape? Às vezes, até essa ideia assim, de que em Cristo não temos mais lei, em Cristo não tem mais, tudo tem que ser do coração, eu não preciso obedecer ninguém, eu não preciso seguir ninguém, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. As pessoas não começam, às vezes, falando sobre quero viver de uma forma perdida, com vícios, com práticas erradas, mas é licenciosidade, não tem restrição. É uma interpretação errada do caminho de Deus. Por quê? Porque quem está mandando é Eros, não é o amor de Deus. Né? A pessoa volta ao princípio
que levou o homem a se distanciar de Deus no início, que é: eu vou servir a mim mesmo, vou satisfazer e gratificar a mim mesmo. Então, isso é o caminho da licenciosidade. Mas o outro caminho, que é tão errado, tão pernicioso quanto o primeiro, é o caminho da religiosidade. Então, esse caminho é o caminho de colocar mandamentos, de ser muito santo, de ter muitas regras, de ser muito correto, de ter tudo certinho, de ter a doutrina certa, de ter as práticas certas, de ser a melhor igreja, a melhor doutrina, tudo melhor, e continua prevalecendo o caminho do Eros, que nós vamos ver isso melhor nos 7 gigantes depois. Mas é o caminho da religiosidade. E, voltando para a parábola, os 2 filhos se separaram do amor do pai. Os 2 filhos se separaram do amor do pai. Um saiu de casa, outro ficou dentro de casa, mas os 2 estavam separados do amor do pai. Ok? Então, isso nós vamos rapidamente ler alguns textos para mostrar isso. Vamos ver, segundo Timóteo, eu vou tentar, para ganhar tempo, eu vou ler meio rápido, se você quiser anotar, e nem todo mundo, enfim, vamos só seguindo meio rapidinho, porque é só observar essa questão aqui. 2 Timóteo 4:10, Paulo diz o seguinte: pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Então ele foi pelo caminho da licenciosidade. Demas, por amar este mundo, então esse aqui, ele foi atraído por coisas deste mundo e abandonou. Agora, 3 João, o outro lado, eu quero só ler alguns textos rapidinho mostrando esses dois desvios. 3 João, poucas pessoas usam 3 João, né, para pregar, né, mas está na Bíblia também. 3 João fala de um outro cara. Versículo 9, escrevi à igreja, mas Diótrefes, ele não saiu para o mundo. O que ele fez? Qual que é o problema de Diótrefes? Ele tomou posse, ele é religioso. Ele não está falando para as pessoas, nem na própria vida dele, ele não está procurando fazer coisas erradas, negar o caminho de Deus. Qual que é o problema de Diótrefes? Ele gosta de ser o líder. A minha tradução fala, não sei se todos são assim, né? Ele gosta de ser, ele ama ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro, né? Então ele é religioso, mas ele ainda é dominado pela natureza Eros. Filipenses agora. Filipenses, parece que a igreja lá tinha problemas, porque tem 3 referências em Filipenses a esse problema de ambição. Filipenses 1, versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo, até mesmo por inveja. Tem uma outra palavra aqui, que a minha fala discórdia, mas é a palavra de ambição egoísta. Já pensou? Eu posso pregar Cristo por ambição. Pasmem-se. Mas não é tão difícil a gente imaginar hoje, né? É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por ambição, outros fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por ambição,
não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Capítulo 2, versículo 19. Espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo notícias vossas. Agora, aqui ele faz uma declaração impressionante. Versículo 20. Não tenho nenhum outro. Não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então, eles estão vivendo uma vida religiosa, mas estão usando a vida religiosa para interesse próprio. Mas Timóteo era diferente, versículo 22. Sabeis que ele deu provas de si mesmo, como um filho ao lado do pai, serviu comigo em favor do evangelho. E capítulo 3, versículo 17. Olha como a situação é muito difícil da gente achar um equilíbrio perfeito. Hoje nós temos uma tendência muito grande de criticar outras igrejas, outros líderes, e muitas vezes nós fazemos isso com o espírito Eros. O Eros está em nós. Nós queremos ser melhores, nós queremos rebaixar os outros, não estamos fazendo isso de maneira certa. A gente pensa assim, não, então eu não posso falar mal de ninguém, eu tenho que falar que está tudo... Aqui mesmo, eu deixei de ler onde ele fala... voltando para o capítulo 1, versículo 18, ele fala, mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Então, Paulo, ele tinha uma atitude, ele falava, olha, estão pregando por ambição, mas, de qualquer forma, Cristo está sendo pregado. De repente, eles vão pregar por ambição, alguém vai se converter de verdade e vai embora, não tem problema, né? Mas, ao mesmo tempo, Paulo, ele não deixa de falar o que é verdade. Então, é um caminho difícil da gente entender, porque eu não posso simplesmente dizer, não, eu não vou criticar nenhuma igreja, nenhuma doutrina, o que eles estão fazendo por aí. Graças a Deus, muita gente está se convertendo, sim. Tudo isso é correto, mas ao mesmo tempo, voltando para o capítulo 3, ele fala, versículo 17, irmãos, sede meus imitadores, prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Então, não é para ficar assim, é tudo a mesma coisa, é tudo igual. Tem diferenças, nós precisamos entender a diferença entre Eros e Ágape. Precisamos entender o que é verdadeiro, o que veio de Deus e o que não veio. Porque há muitos, versículo 18, sobre os quais, e aqui tem uma das diferenças entre críticas erradas e críticas certas. Porque Paulo está falando a verdade, mas ele está falando com lágrimas. Há muitos, sobre os quais vos falei diversas vezes. E você pode lembrar de tantas passagens. Ele alertou em Atos 20, ele fala em Coríntios, ele fala sobre falsos apóstolos. Paulo, ele não fica assim, não, está tudo bem, está tudo certo. Pessoal, né, tem realmente esse fato, estão pregando, graças a Deus, estão pregando, Jesus está sendo anunciado, mas precisa saber a diferença, precisa saber que existem pessoas, vos falo agora chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo, porque a cruz trata com Eros. A cruz vem para anular a velha natureza. E, gente, é uma causa de tristeza pensar que o evangelho puro que nós temos aqui está produzindo em nós mesmos e na igreja que nós estamos vendo um resultado
tão misturado, tão distante daquilo que Deus quer. Como que a gente pode falar de Jesus e viver uma vida voltada para nós mesmos? Como que nós podemos fazer isso? Não são os outros, somos nós mesmos. Nós estamos usando os recursos de Deus, a palavra de Deus, para vantagem pessoal. Eu vos falo chorando, são inimigos da cruz de Cristo. E como Johnny falou ontem, talvez Deus vai falar, não conheço. Não conheço. Eu não reconheço essa mensagem. Não reconheço. Isso não é a ágape. Isso não é a natureza de Cristo. Isso não é o regenerado, os genes que vieram de Deus. Isso não é. O fim, versículo 19, deles é a perdição. O Deus deles, olha que linguagem que ele usa. O Deus deles é o estômago, é o apetite, é o eros, é a gratificação, é a satisfação própria. O Deus deles é servir a si mesmo. A glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Então, isso é eros na igreja. Isso é eros na igreja. Às vezes é difícil até você separar, são pessoas religiosas, mas eles estão, nesse texto de Filipenses, ele está indo mais para o lado de licenciosidade, porque o Deus deles é o próprio apetite, são os desejos carnais. E só para finalizar essa parte, Gálatas, ele fala com muita veemência contra o engano do legalismo, da religiosidade. Gálatas 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Então você percebe isso aqui, é um desvio depois da conversão. Depois da conversão. Nós não estamos falando sobre pessoas que não conheceram Jesus. Quem vos seduziu? Você estava no caminho certo. Ele fala assim, diante de cujos olhos, diante de vós, Cristo foi exposto como crucificado. Então vocês entraram no caminho, estão andando em direção a Deus. Mas vocês foram seduzidos para sair fora. Vocês foram seduzidos. Isso quero saber de vós, foi pela obra da lei que recebestes o Espírito ou pela fé? Capítulo 5. Olha como é forte isso. Capítulo 5, versículo 4. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Então, se nós vamos pelo caminho do legalismo, nós saímos, nós estamos nos cortando, como o irmão mais velho do filho pródigo, nós estamos nos separando do amor de Deus. Então, é só uma visão rápida para a gente entender que as duas coisas. Capítulo 6 é interessante, Gálatas 6, ele fala o seguinte, versículo 12, 6, 12. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, ele fala que o legalismo faz com que as pessoas, quem estava por trás disso, eles tinham glória no fato de que tinha muita gente seguindo e fazendo as obras da lei. Então, isso o eros está por trás
de todas as coisas. Então, o que eu estou querendo mostrar assim, é uma coisa só. Ágape é uma coisa só. A única natureza que vem de Deus é a ágape. A raiz de todos os desvios, a raiz de todas as coisas erradas é eros. Todas, né, nós estamos usando essa palavra, você pode usar outro termo se quiser, mas é a natureza terrena. Vamos ler mais um texto em Tiago, para ter uma descrição disso. Tiago 3. Tiago 3,13. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria, mas não vos orgulheis. Nós precisamos conhecer os frutos. O que ele está dizendo aqui, tem frutos. Né? Jesus falou assim, pelos frutos vocês podem ser conhecidos. Então, o fruto do amor ágape é isso aqui. Não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga, essas coisas não tem na igreja, né? Alguém já viu inveja dentro da igreja? Sentimento ambicioso, imagina, na igreja não. Para que eu vou ter ambição na igreja? Imagina. Sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Então nós precisamos identificar essas coisas. De preferência dentro de nós mesmos, né? Porque ficar procurando isso nos outros não vai dar um bom resultado, né? É fácil ver nos outros, mas e em você mesmo? É terrena, animal, demoníaca, onde há inveja e sentimento ambicioso, aí há confusão e todo tipo de práticas nocivas. Mas a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Okay? Então, temos aí uma boa descrição. O símbolo, isso não era nada de cristão, né? Mas o símbolo grego, né? Porque essa palavra eros é uma palavra grega, o símbolo do eros para os gregos era uma serpente comendo a própria cauda. Então fazia um círculo, então assim alimentando de si mesmo, né? Alimentando de si mesmo, voltado sempre para si mesmo. Ok, então agora vamos falar sobre esses sete gigantes. Essa aqui é uma lista que peguei no livro de Bob Mumford sobre ágape. Ele fez mais ou menos um paralelo. Havia sete nações, 7 povos na terra de Canaã que o povo de Israel tinha que tomar conta, tinha que conquistar, né? Então, são 7 nações, e depois ele fez uma ligação com os gigantes, né? Que eles tinham medo de entrar na Terra Prometida por causa dos gigantes. Então, são 7 gigantes que nos impedem de entrar. São 7 manifestações de Eros, na verdade. Então, isso é para a gente se identificar, para a gente poder ver em nós mesmos como a natureza carnal se manifesta. Então, número 1, boa imagem, reputação, impressionar os outros. Mateus capítulo 6.
Jesus fala, nós não vamos ler todos, mas assim, nesse capítulo 6, Jesus fala de como a gente faz as coisas para que os outros vejam. Então ele fala sobre, versículo 1, eu só vou ler o versículo 1, vocês conhecem os outros, mas cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Boa imagem é você fazer alguma coisa para que os outros pensem de você, pensem que você é melhor do que você realmente é. Então, você faz alguma coisa, né? Foi o que Ananias e Safira fizeram. Eles não queriam dar tudo, mas eles queriam parecer que estavam dando tudo. Então, você faz alguma coisa, né? Eles não teriam problema nenhum. Você, ó, eu vendi um terreno, eu vou dar 10%, é o que eu quero dar. Né? Eu vou ser real, vou ser genuíno. Né? Não, eu quero parecer que eu estou dando 100% com os outros. Então, os outros vão pensar que eu sou tremendamente dedicado, sou totalmente, né, sou bem santo, então a gente faz isso, isso é inconsciente praticamente, né? Praticamente, né? A gente até, né, assim, legal, né? O cara pensa que eu sou espiritual, né? Então, mas muitas vezes nós fazemos isso e depois você tem um trabalho danado para manter, né? Porque é uma coisa, assim, primeiro você faz, né? Depois você tem que manter. Ou então, acontece uma outra coisa também. Às vezes os outros não nos ajudam muito, né? Os outros vêm e nos elogiam, né? Nossa, mas como você é bom, mas puxa, você é espiritual, você ora bastante mesmo. Bom, agora eu tenho que acompanhar, né? Eu tenho que provar que eu sou mesmo aquilo que falaram de mim, né? Então, boa imagem, né? É um trabalho, né? É um trabalho danado, né? Assim, quando várias pessoas tem vários testemunhos, eu não estou lembrando agora de um específico, mas tem aquelas histórias de chantagem, né? Que começa, né? Assim, a pessoa cometeu um erro e aí a pessoa começa assim, paga tanto, que senão eu vou contar, né? Tal. Aí no fim a pessoa fala assim, não, sabe de uma coisa? Eu vou contar, né? Eu vou contar o que eu fiz, eu vou assumir o meu erro e pronto, aí acabou tudo. Mas como é difícil chegar lá, porque a gente não quer perder a imagem, não queremos perder a reputação. Eu sei que não presto, mas se todo mundo pensa que eu sou bom, até dá uma sensação boa. Eu sei que eu não presto, mas, né, a imagem a gente tem que manter. E eu queria que vocês vissem também Provérbios, uma outra pérola de Provérbios 29. Quem teme o homem, Provérbios 29, 25. Quem teme o homem, arma-lhe ciladas. Acho que. Oi? Quem tem uma outra tradução? Arma-lhe ciladas. Cai em armadilhas. Eu não conferi para ver qual que está mais correto, mas eu tinha visto isso numa outra tradução. Assim, quem teme o homem, ele fica numa prisão. Então, se você tem esse medo da opinião dos outros, a Bíblia fala muito assim, né? Tinha, acho que em João, acho que eu anotei essa referência, João 12, 43, fala de muitas pessoas que se converteram entre os sacerdotes e tinham medo de assumir a conversão porque tinham medo do que as pessoas iam pensar, do que as pessoas iam fazer. Então, esse temor dos homens é uma prisão. Né? O receio do homem arma laços para a pessoa. Então, é uma prisão, é uma prisão. Você ficar preocupado com o que as outras pessoas pensam, você não ter coragem de assumir o que é certo diante de Deus e fazer aquilo que é certo, ou até assim, de admitir quem você é realmente, é uma cilada, é uma prisão. Mas quem confia no Senhor está seguro. Ok.
Saul deu um bom exemplo do contrário também, quando Samuel veio para falar com ele do que ele fez de errado. Primeiro ele se justifica, né? Assim, tal, não, é por isso, por isso, por isso. No fim ele não tinha resposta. Falei assim, mas então pelo menos vai lá, faz de conta, vamos fazer um sacrifício, alguma coisa juntos. O pessoal vai pensar que está tudo bem, né? Deus já tinha falado, eu vou rasgar o reino. Ele não pensa sobre o reino que ele vai perder, ele não pensa sobre o relacionamento que ele vai perder, mas ele quer a todo custo manter a imagem diante do povo. Então, boa imagem. Número 2, sentir bem. Esse aqui é fazer as coisas, né, seria essas coisas assim de satisfação própria, autogratificação. Isso aqui é o que nós chamamos hoje de hedonismo, né? Você faz tudo pelo seu prazer. E você aprende, né? Você aprende na igreja, que a igreja nos acostuma hoje a exigir. As pessoas na igreja são exigentes como se fossem clientes de uma empresa. Se não está de acordo, eu vou buscar outro. A liderança fica refém, porque se você fizer alguma coisa que não me satisfaz, se você não me entretém devidamente, se você não faz as coisas, se o tipo de música não me agrada, se o tipo de pregação não me agrada, se não tem bastante coisa que resolva os meus problemas, eu vou sair, vou para outra igreja, onde eu vou achar a minha satisfação. E então isso aqui é uma cultura muito grande, é uma cultura na sociedade, uma cultura também dentro da igreja, que nós temos que sentir bem. E eu não posso falar o tempo todo aqui sobre o Eros, porque vocês não vão sentir bem. Então, no fim, eu devo dar uma amenizada, não é? Para que vocês saiam daqui mais alegrinhos, né? Assim, todo mundo tem que se sentir bem, né? Então, nós aprendemos que Deus quer, acho que o Adriel falou ontem, né, da patrola, que Deus quer nos fazer bem, mas não é Deus que quer nos fazer sentir bem, porque às vezes o sentir bem vai nos fazer mal. Deu para entender? Então, às vezes o sentir bem vai ser mal para nós. Ele quer fazer o bem para nós. E nós aprendemos uma coisa errada com Deus, né? E uma consequência disso, uma outra frase importante é: se você não ama a Deus com amor ágape, você não vai amar os seus irmãos com amor ágape. Se você ama a Deus só para ganhar algum benefício, se o amor por Deus tem aquele gancho, né, eu amo a Deus para ganhar alguma coisa, isso é o que você vai fazer com todos os seus irmãos também, por isso não tem a verdadeira união. É o contrário de doação, é o contrário de ser um sacrifício vivo, é o contrário de se doar, né? Eu vou falar assim, mais sobre isso na outra sequência, no segundo módulo, mas é importante lembrar, estou lembrando disso agora, porque ontem ouvimos com o Abinério sobre o sacrifício vivo, né? E o Johnny também falou bastante sobre a vida da cruz, o que é ser um discípulo, né? E acho que eles fizeram menção a esse fato, mas é muito importante nós entendermos que o amor ágape, que é doação, é sacrifício, é perda, mas como Jesus falou, quem perde a sua vida, ganha. Na verdade, a única satisfação real que existe é na doação. Então a gente não pode ficar deprimido com a doação, tem que ficar deprimido com isso aqui e fugir disso aqui. Mas servir a Deus não é penoso, não é isso que 1 João fala na carta? Os mandamentos de Deus não são pesados. Poxa, mas é pesado demais, tem que dar tudo. Como não é pesado? Mas na doação, o que a Trindade faz? O que eles fazem? Eles se doam, mas recebem completamente. Eles são
perfeitamente preenchidos. E eu vou aproveitar esse parênteses para ler um texto em Colossenses, que eu acho que no meio de tudo isso nós precisamos guardar isso em mente, para vocês se sentirem bem também, né? Estou sentindo que está na hora, assim, de dar assim, uma amenizada aqui. Colossenses 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias, sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Pois nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a divindade se doa totalmente para o Filho. O Pai e o Espírito Santo, eles se investem, eles se colocam inteiramente dentro do Filho. O Filho deu tudo, ele abandonou tudo, desceu de tudo, mas ele tem tudo. Então a doação é a única coisa verdadeira. O amor ágape é tremendo. Gente, não existe nada que se compare com o amor ágape. É a verdadeira satisfação, é a verdadeira plenitude que vem. E olha o que diz o versículo seguinte. E nele, a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude. Acho que a outra tradução fala assim, vós estáis completos nele. São aperfeiçoados, mas em inglês fala assim, vocês ficam cheios. Gente, é a única coisa, o eros só é tudo para si e sempre está vazio. Todo mundo sabe disso, a gente sabe, mas não sei, parece que é uma atração que a gente sempre vai atrás demais. A gente sabe, não tem riqueza que baste, não tem prazer, você viaja, não é suficiente, você tem que fazer mais uma, você faz o jogo, nunca satisfaz. Todas as coisas, todas as coisas que a gente procura uma coisa para nos fazer, nenhuma delas satisfaz. Amém? Nada é sempre vazio, sempre vazio. O único jeito que você se sente pleno é quando você se doa, porque quando você se doa, você é preenchido, vem de fora, não é buscando o interesse próprio. Jesus se doou totalmente e foi totalmente pleno, totalmente preenchido por toda a divindade. E nele, ele que é o cabeça de todo o principado. Você quer ser o primeiro? Entre em Jesus, ele é o primeiro. Você quer ser o máximo, você quer... Tudo que você quer está nele. Nele vocês são totalmente preenchidos. Essa é a única realização. Ok. Deu para se sentir bem? Então vamos continuar. Número 3. Ter razão. Esse é bravo. Olha só, Eros é a causa de todos os problemas, né? Mas vamos falar uma situação bem comum. O problema de toda briga de casal é Eros. E não é da outra mulher, não. É Eros dentro de você mesmo. Problema de toda briga, e esse aqui é um dos principais, ter razão. Ter razão. Alguém falou que tinha um casal que brigou demais porque eles iam fazer uma torta, alguma coisa de banana, e um falava que a banana não estava madura, um falava que a banana estava madura demais, e o outro falava que estava perfeito, que dava para usar. E brigaram, porque cada um queria ter razão. Faz a torta, não tem problema, né? Mas tem que ter razão. E se eu começo falando, depois eu posso até ver, não, eu acho que eu errei, mas eu falei que tá estragado, eu tenho que manter a minha posição. Não posso ceder, né? E tem que comer. Gente, ter razão é algo muito, muito sério.
é causa de divisão na igreja, é problema de doutrina. Ter razão é um gigante horrível. Olha um versículo aqui em Jó. Jó, vocês conhecem Jó? Com quem que Jó tinha um problema? Com a esposa? Com quem Jó? Jó tinha muitos problemas, né? Com a esposa, com os amigos, né? Mas com quem era o maior problema de Jó? Com Deus. Com Deus. Olha aqui que Deus fala com Jó, versículo capítulo 40. É até assim, essa cena aqui é até engraçada, né? Porque capítulo 40, né, depois do livro inteiro, Jó querendo falar com Deus, Deus aparece e ele já tinha feito um discurso, né? Que começa no capítulo 38, mas aí no capítulo 40, e o Senhor disse mais a Jó. Jó está ali quietinho, escutando, Deus falou um monte para ele, né? Até a gente fica assim, pensando assim, o que tem a ver, né? Assim, essa primeira parte da resposta de Deus, até não, às vezes não sabe assim, mas o que Deus está falando que responde às perguntas de Jó? Mas aí chegou a hora, né? Vamos falar, vamos chegar bem direto no problema. Versículo 2: aquele que contesta o Todo-Poderoso poderá corrigi-lo? Responda a isso, quem acusa a Deus. Jó tinha falado várias vezes assim, eu queria que o Senhor não fosse tão grande, tão poderoso, queria que o Senhor falasse comigo, como homem a homem, porque se o Senhor não fosse tão grande, a coisa não fosse tão desproporcional, eu ia mostrar que eu tenho razão. Eu ia conseguir mostrar, mas o Senhor é grande, eu não vou conseguir mostrar. Mas se o Senhor fosse assim, do meu tamanho, aí a gente ia conseguir. Então ele está falando, se você está me acusando. Aí nessa altura, Jó já tinha se abaixado, né? Jó respondeu ao Senhor, eu não sou digno. Que te responderia? Pelo contrário, tapa a boca com as mãos. Falei uma vez, mas não repetirei. Ou mesmo duas vezes, mas não insistirei. Não está aqui mais quem falou. Deus não ficou contente com a resposta dele. Peraí, cara, você estava falando muito, você estava muito cheio, né? Muito arrogante. Peraí, calma, não se abaixe tão rápido, não. Assuma. Do meio do redemoinho, o Senhor respondeu: já prepara-te como homem que és. Eu perguntarei, tu me responderás. Tu me submeterás a juízo? Agora, essa é a frase que eu quero que vocês vejam. Haverás de condenar-me para te justificar? Você quer ser certo só para eu ficar errado? Isso aqui é ter razão. O importante não é quem. Né? Eu quero ter razão, eu quero estar certo. Então, isso é uma coisa muito séria. Isso é coisa que vai por trás de muita coisa que nós temos divisões. No fundo, a maioria das brigas doutrinárias na igreja não era por causa de doutrina, é por causa de que eu queria ter razão. Eu queria ser o certo. Essa é a razão principal. Ok, vamos correr aqui. Número 4, está no controle. Está no controle mais ou menos a ideia de Satanás, né? Quando ele fala em Isaías 14, eu quero estar acima, quero estar no trono, eu quero mandar nos outros, e o mandar não é apenas aquele que gosta de estar em evidência, mas está no controle. Tem muita gente que quer estar no controle, mas não quer aparecer. Tem muitos casais, né? Não vamos falar, né, qual dos dois, né, mas
Tem muitos casais que, assim, uma das pessoas, não sou eu que mando, não. Mas vamos conversar em casa, né? Já viu? Você já viu aquela situação assim, né? Na frente, assim, o que vocês querem fazer? Um olha para o outro, assim, não, tal. Não, ali não dá para aparecer quem quer mandar, então, assim, a gente conversa, depois fala, né? Aí você percebe claramente, assim, que como é que foi o teor da conversa, que depois a decisão, né? Alguém está manipulando. Então, está no controle, pode ser ostensivo, né? Pode ser, assim, realmente querendo mandar. Tem gente que gosta, né, da posição de mandar, mas nós gostamos de estar no controle, no mínimo, de nós mesmos. No mínimo de nós mesmos, mas isso geralmente resulta em controle dos outros, porque o Eros, ele quer buscar, ele quer pegar dos outros para benefício próprio. Número 5, intenções ocultas ou segundas intenções. Isso aqui é mais ou menos, né, poderia encaixar na mesma ideia da manipulação, mas isso aqui é hipocrisia. Né? Vários deles têm relação um com o outro, né, porque são todas manifestações do mesmo Espírito, mas isso aqui é muitas coisas que você faz para ter uma boa imagem, mas você tem outras intenções. Né? Então, tem muitas coisas que você faz na igreja, aparentemente você está ali para servir a Deus, mas você tem, conscientemente ou não, às vezes as pessoas não conseguem ver isso, nem conseguem enxergar isso, mas às vezes as pessoas estão fazendo parte da equipe de música, estão fazendo parte da equipe de evangelismo, não sei o quê, com intenção de ter uma posição, de ter alguma coisa que aí já entra no número 6, que é vantagem pessoal. Então, você tem segundas intenções. Eu lembro de uma história que também ouvi uma vez, que um casal chegou numa igreja, eles não conheciam ninguém, e logo um outro casal os chamou para jantar. E eles falam assim, puxa, que legal, né? Tem alguém que está nos acolhendo, né? Assim, eles foram com muita alegria para serem recebidos, tal. E aí fizeram aquele jantar e estavam se sentindo muito bem. Aí depois, né, que aquele gancho, né? Às vezes ele demora para aparecer, né? Então, aí no final, assim, falou assim, então, eu queria falar com vocês de um plano que a gente tem. Era uma daquelas coisas assim, tipo Amway, ou que acho que muita gente nem sabe mais o que é isso, né? Mas tem Herbalife, era alguma aquelas coisas de pirâmide assim. Então, eu queria apresentar para você, falei assim, gente, nos chamou para jantar, não foi para nos receber, não foi para nos amar, foi para ganhar uma vantagem pessoal, né? Então, segundas intenções, né? Faz aquilo lá. E isso aqui tem coisa que a gente até, né, é engraçado, a pessoa chega assim, né, às vezes a pessoa chega perto de você, poxa, mas que bom que você está aqui e tal, assim, aí você, nossa, o que aconteceu hoje, né? A pessoa tá muito jóia comigo, aí você só fica esperando. Ou uns já são diretos, o que você quer, né? O que você quer? O que você está querendo? Isso não acontece nem na família, né, irmão? Na família, né? Filhos, esposa, pai, todo mundo tem alguma coisa que quer, né, às vezes pegar assim, então é muito, muito comum, né? Assim, já estou falando de vantagem pessoal, como nós queremos, como nós buscamos uma vantagem pessoal. Números, né? Líderes, eles querem pessoas para serem estatísticas, para serem números, né? Então, quanta coisa a gente faz para ter algum tipo de vantagem pessoal. Então, o que eu estou querendo dizer assim, nós precisamos reconhecer esses elementos. Precisamos ver, isso aqui é coisa que isso que faz, isso é o poder da fissão, isso funciona. Isso funciona. Todo mundo tem que ser servindo só o Senhor sem segundas intenções, não acontece nada. Né? Quem sentir ora, ninguém sente, ninguém ora, ninguém faz nada.
Não, mas se tem alguma oportunidade, de repente, assim, eu vejo nisso uma oportunidade para que eu apareça, para que eu faça alguma coisa, aí a coisa funciona. Então, nós precisamos entender de onde vêm as motivações. E o último aqui é não ser incomodado, que é a zona de conforto. Isso aqui você pode lembrar da parábola do bom samaritano. Tinha duas pessoas que não queriam ser incomodadas. Quem eram? O levita e o sacerdote. Né? Eles viram a pessoa caída e não queriam ser incomodados. Isso mexe muito com a gente, porque quantas vezes nós temos oportunidades de nos doar para alguém e bem na hora que você acabou de tomar banho, está descansando e vem uma oportunidade assim de fazer alguma coisa por alguém, mas você não quer ser incomodado. Isso também faz parte da natureza eros. Uma última coisa assim para descrever isso é que o eros, assim, no fim é pessoal, mas o eros tem uma manifestação coletiva. Na Torre de Babel, eles queriam ser um, eles tinham um propósito em comum, mas era um propósito de eros coletivo, porque eles queriam fazer um nome para eles, que no fim ia ter vantagem pessoal para cada um. Mas isso funciona muito assim, as igrejas muitas vezes têm motivação para fazer algo quando vai beneficiar a eles mesmos. Se nós vamos investir em alguém que não vai trazer nenhum benefício para a nossa comunidade, para que eu vou fazer isso? Né? Então, existe o eros coletivo também. Qual a solução? Volte no segundo módulo. Não posso falar muito sobre isso agora, mas eu queria colocar que a solução de Deus tem duas partes. Uma é a conversão. A conversão traz a morte para o velho homem. As duas coisas centrais que Jesus não falou sobre sistema, Jesus não falou sobre igreja em termos de, não usou muito o nome igreja, mas Jesus deixou duas práticas, às vezes são chamadas de sacramentos. Quais foram? Quais foram as duas coisas que Jesus instituiu? Batismo e ceia, né? E isso tem a ver exatamente com essa regeneração, com essa reprogramação da nossa vida. O batismo é a nossa identificação, não é o batismo em si, mas é lógico que é a nossa fé, e o batismo é um ato que nós praticamos como resposta à nossa fé, demonstrando que realmente nós morremos para o eros, nós morremos para a vida de servir a nós mesmos. E é isso que o Evangelho precisa apresentar, que o servir a Jesus não é uma forma de nós ganharmos mais vantagens de Deus, mas a conversão é uma decisão de abandonar a vida de servir a si mesmo e servir totalmente a Deus. E isso é maravilhoso, como eu falei, porque a vida de doação é uma vida plena, é uma vida tremenda, em que nós somos reprogramados para participar da própria natureza de Deus. Só que nós precisamos continuar, né? Como o pastor amigo meu sempre falava assim, se a vida cristã fosse conversão e ponto final, o pastor devia já fazer um batismo adequado. Já ouviram falar do batismo adequado? O batismo ele tinha que falar assim, colocar a pessoa embaixo da água e fazer um mini sermão ali na hora, assim, eu te batizo em nome do Pai Todo-Poderoso que criou os céus e nada, e segurando ele embaixo ali.
E no nome do Filho que veio para o mundo para salvar os nossos pecados e morreu na cruz e doou. Fica aí embaixo, fique mais um pouquinho, né? E do Espírito Santo que veio depois para nos encher e para levar você para a glória. E aí já vai embora porque a obra está completa, né? Mas tem um caminho aqui, ó. É. Uma agência funerária, só isso. Mas nós temos uma vida para viver depois disso. E é isso que vamos ver aqui em João 6. Ele tem uma outra parte da solução. Eu só quero ler o versículo 53 em diante. Então Jesus lhes disse, João 6, 53. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo. Quando ele falava isso, é que era uma coisa importante. Você precisa entender. Em verdade vos digo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então nós precisamos do novo nascimento inicial, precisamos do batismo, precisamos do abandono total da velha vida, mas nós precisamos comer de Jesus quantas vezes? Batismo é uma vez só. E o comer? Sempre, sempre. Sacrifício vivo, contínuo. A mesma ideia. É continuamente. Irmãos, se vocês quiserem, se nós quisermos essa vida ágape, então aqui vão, assim, duas dicas, pelo menos principais, né? Uma é que eu não posso ser livre de algo que eu amo. Então eu preciso ter meus olhos abertos, tudo isso aqui precisa me dar nojo de mim mesmo. Eu quero uma boa imagem, eu confesso, eu quero que vocês pensem de mim que eu sou bom. Eu quero que vocês pensem que eu sou espiritual. Eu quero que vocês pensem que eu tenho tudo que eu estou falando aqui. Eu quero isso. Eu quero ter uma boa imagem. Eu quero ter razão. Eu quero ter vantagem. Eu quero. Eu preciso ter nojo disso. Eu preciso ter arrependimento. Eu preciso rasgar o meu coração. Essa imagem que nós vimos lá em Israel, coisa tremenda. Eu preciso rasgar o coração, porque o coração está perverso, está horrível. Eu preciso me arrepender de mim mesmo. E isso é coisa contínua, mas tem solução. Eu posso comer a carne do Filho do Homem. Ele é ágape, eu posso comer. A ceia é coisa importante, é coisa central, mas o comer de Jesus é todos os dias, é comendo a palavra, é ruminando a palavra, é admirando a Trindade, é olhando no espelho, é buscando a vida de Jesus, ruminando isso o tempo todo. Isso não pode ser, foi falado aqui na oração de manhã, perseverança, pegando essas coisas e ruminando e trazendo para dentro da minha vida. Se isso não acontecer, não vai ter vida em nós mesmos. Eu vou recair, eu vou voltar para a vida eros. Ele está sempre procurando novas manifestações. É um vírus que reaparece. Ele pega até as coisas mais espirituais. Ele pega as orações, ele pega o evangelismo, ele pega tudo e transforma aquilo numa oportunidade que eu tenho de ter vantagem, de ter imagem, de ter alguma coisa que vai trazer benefício próprio. Então eu preciso comer de Jesus.
eu preciso voltar, eu preciso ler esses textos sobre quem é Jesus e o que Jesus faz. Ele é a minha vida, Ele é o meu sustento, Ele é Ele me regenerou, Ele está dentro de mim, mas eu preciso me alimentar, eu preciso pegar a palavra, eu preciso da comunhão, eu preciso de todos os meios, de todos os meios. Se nós não buscarmos isso, não vai ter vida em nós mesmos. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida. Se tem verdadeira, tem falsa. Tem falsa. Até na igreja tem falsa. Tem comida falsa. Mas tem verdadeira, está ao nosso alcance. Amém, irmãos? Está ao nosso alcance.